Bom, Kátia, a gente está aqui caminhando para os finalmente, né? E tem uma pergunta assim para a gente fechar com chave de ouro, que é a pergunta que fica, né? é, de todo esse processo, da metodologia, né? E a gente falou bastante ali de adoção, né? Seja de uma ferramenta implementada, de um processo novo, né? De uma cultura. Mas acho que para a gente fechar aqui com chave de ouro é como sustentar a verdadeira mudança, né? Porque você tem todo esse processo e depois, né? O que acontece? O que você sugere para as empresas ou para as pessoas para que elas sustentem essa mudança, para que realmente a mudança aconteça? Legal. Essa pergunta é muito positiva, porque esse é o meu propósito de vida, inclusive, né, na inauguração dos livros, na inauguração da imersão, né, da linha educacional que a gente tem. Quando as pessoas passam por um projeto, né, e vivenciam a mudança, ou por um processo, e que acabam conduzindo um processo de mudança, fica um gostinho na organização de falar, nossa, que legal, fez toda a diferença esse time trabalhar processualmente, metodologicamente. Dá pra gente fazer isso também com outras coisas? Aí chega a pergunta, quem vai fazer isso, cara pálida, né? Então vem a pergunta do quem. E a gente acaba dizendo até nesse livro A Transição na Gestão de Mudança e na Cultura, de que é fundamental inaugurar uma governança. Então não tem como uma empresa trabalhar a competência de mudança sem ter minimamente uma governança ali dentro. Isso é a sustentabilidade do tema, né? E como é que essa governança se instaura na organização? Pode ser com uma pessoa, eu tenho vários cases aí já de uma pessoa numa área, conduzir o processo, ser a zeladora da metodologia, chamar os próprios organizadores, colaboradores da empresa para fazer um diagnóstico, um mapa de stakeholder, para fazer até um workshop até. Então esse é um caminho lógico pelo qual eu tenho percebido. Um outro caminho é cascatear isso para a organização abaixo. Então você fala, puxa, esse projeto abarcou uma área, fez um movimento de impacto em 4 ou 5, mas a empresa é grande. Nem todo mundo teve a possibilidade de ouvir o que é, para que serve, como é que funciona. Então, um caminho de sustentabilidade é a capacitação da liderança. Né? E é toda a liderança. Né? Toda a liderança precisa ser capacitada nesse tema, porque é um role model, né? É um modelo mental totalmente diferenciado, não é só metodológico. Eles são os replicadores, né? Exatamente. E dentro das nossas capacitações, da nossa linha educacional, a gente nunca entra só com o método e a ferramenta, a gente entra com todo um arsenal de conteúdos para o autodesenvolvimento daquele líder. Então é muito legal. Então eu diria que é um segundo passo, a governança é o primeiro, segundo é a capacitação. E um terceiro seria a criação de um produto lá dentro da organização para que ele sustente essa roda girando da mudança ali dentro e onde que ele vai depositar todo aquele conteúdo em vários outros projetos que ele tenha vivenciado. Eu tenho alguns clientes que já estão fazendo isso, que já estão nessa linha, porque é uma linha de maturidade, né? Então, o Sim. primeiro movimento é, vamos fazer um projeto usando a metodologia? Daí a gente já tem uma experiência, já tem um caso. Agora, vamos capacitar mais gente? E vamos formar uma governança? Opa, já criou uma maturidade melhor. Agora, com essa governança feita, vamos criar produtos, vamos gerenciar a mudança de forma diferente. Então, existe até um laboratório, né? Tem alguns nomes de empresa que eu não vou citar aqui, né? Porque não sei se pode, porque merchandising não pode, mas assim, tem um cliente, tem empresas do mercado que já estão fazendo cases internos, assim, sabe? Fazendo summits Sim. internos com as próprias áreas, né, eventos para que as áreas possam dizer como que elas estão evoluindo no tema, que projetos que elas já usaram a metodologia, o que elas aprenderam, o que elas evoluíram. Então, Uma maneira não só de sustentar, mas de sensibilizar também, né? e de trazer o endomarketing e de provocar o tema vivo, né, de uma certa forma, e aprendizados, né, porque a mudança é enorme, né, então se você gere a metodologia e traz mudança, a gestão de uma mudança para um projeto A de tecnologia é uma coisa, para o M&A é outra, para uma fusão é outra, né, então cada história você gera um aprendizado, então sabe que legal? Cada área falando do seu aprendizado, né, então acho que isso eu diria que é a última instância da cereja do bolo de trabalhar a competência da mudança de uma forma que não é só vinculada a projetos. Né? Eu vejo um outro item positivo que
traz encorajar, né, áreas que não têm um projeto, que gostaria de dar início a uma mudança. Você fala, olha, aqui a gente tem uma metodologia, a gente tem casos de sucesso, vamos participar disso, senão a gente também não aparece, né? Acho que traz um certo encorajamento para quem ainda não participou. Tinha pensado nisso, Francisco, mas essa é um ponto interessante, porque a gente está partindo do pressuposto, dentro do cenário de mundo que a gente está vivendo, das empresas, é que a gente está provocando as pessoas para serem facilitadores internos, né? O gestor, o líder hoje, ele tem que ser um facilitador. E ele é um facilitador que faz o quê? Uma intervenção. Então a gente precisa qualificar cada vez mais esse líder, né? Para que ele seja um interventor, né? E a qualidade da intervenção vai ser o quê? A qualidade do interventor. Né? E aí a serviço disso que a gente está. Então, e aí até falando, né? A gente tem uma imersão agora, né, bem legal, já fazem quase 12 anos que a gente dá essa imersão no mercado, que chama-se Jornada de Formação Líder Agente da Mudança, onde a gente já está trazendo 3 a 4, 5 pessoas de cada organização para formar essas estacas, né, esse núcleo duro que a gente chama, para que eles mesmos vão começando a proliferar isso lá dentro e multiplicando isso. Às vezes você pode ter uma área com medo, fala, nossa, eu tenho 2 projetos aqui com o meu pipeline de vontade de fazer, mas como ele vai causar mudanças, eu tenho medo. O que esse núcleo duro faz? Não, fica tranquilo que eu te apoio. E ele apoiando, ele pode tranquilamente já criar essa competência da mudança ali dentro, né, essa cultura da mudança ali dentro, à medida que ele já tem um arsenal metodológico, ele já sabe como é que faz, então ele apoia essa área. E aí eu acho que é uma maneira muito legal de tirar o projeto do papel. Muito bom. Legal. Bom, Kátia, eu queria te agradecer demais por estar aqui com a gente nesse bate-papo sobre gestão de mudança, sobre a competência da mudança, né? E queria deixar aqui também que a Kátia, a Agentes da Mudança, é nossa parceira oficial aqui da HRPF Brasil. E nós estamos a serviço como você sempre fala, né? Desse caminho também, é o início aqui da nossa área de advice, né, Francisco? E a gestão de mudança, ela está sendo aplicada, ou pelo menos desenhada aqui para a gente aplicar, não só para a gestão de projeto, a gente está muito ligado com RH, né? Nosso escopo é RH, seja na parte tecnológica, de inovação, de evoluir o RH com processos, né, Francisco, que a gente está trabalhando muito. Então, a gente vê muita aplicabilidade dessa competência da mudança, que realmente a gente precisa buscar ali nos clientes, e a gente conta com você aí também nessa parceria. Eu agradeço. E é isso, né, Francisco? Fechamos? Obrigado pelos ensinamentos. Eu agradeço e assim, só para a gente fechar, né, realmente o RH, na minha visão, é uma entidade maravilhosa, né, que cresceu muito de lá para cá e que precisa cada vez mais estar nesse lugar de ser um agente provocador da mudança, né? Então o RH, ele é a persona, né, na minha visão, extremamente importante nesse caminho da mudança, né? Então, até faço o convite, né? Se o RH quiser vir para essa imersão, porque vão ter várias empresas conversando, né? Para a gente fazer esse benchmark, para a gente formar essa massa crítica, né? Então, como que o RH pode ser realmente esse provocador da mudança, lidando com tantos dilemas que ele lida, individuais, né? Que tem a ver com modelo mental, muitas vezes tem a ver com modelo de gestão e tomada de decisão. E lembrando que o mundo está a serviço, né, muitas vezes das ODS, né, para quem lembrando, né, a gente está aí no projeto 2030 e também a gente está cada vez mais capacitando as pessoas com esse olhar dos Inner Development Goals, para quem não sabe, né, então a gente está o tempo todo lidando com a competência que é de dentro para fora, então o tempo todo o RH está sendo chamado para isso. Então como é que eu preparo esse líder, como é que eu preparo o próprio RH para estar com essa maturidade emocional e que começa, né, com o ser do Inner Development. São 5 pontos, né? Não vou falar aqui agora, mas esse é um outro podcast. Um outro podcast. Mas o primeiro ponto do Inner Development Goals é trabalhar o ser. Então, como é que eu trabalho o meu autodesenvolvimento para que eu possa ser quem eu sou e para fazer valer
a minha capacidade, os meus talentos a serviço de uma competência, de uma cultura de mudança que já não é mais para projetos, mas ela é diária. Isso tem muita relação com a nossa missão, né, Francisco, que é evoluir e posicionar o RH como um RH estratégico, seja ele através de tecnologia, de processo ou de pessoas, que é a tríade, né, que a gente entende como evolução de todo negócio, e faz todo sentido essa colocação, né? O recado está dado. RH, a hora é essa. RH, vocês fazem a mudança. E gratidão pela parceria, né? Nada é por acaso, né? Eu acho que tem um fit muito legal da HR Path com a Agentes da Mudança. Obrigada.